Graça e paz, meus irmãos, bom dia, né? Mais uma vez em devocional, né? Vamos começar aqui em Abacuque, né? Abacuque 3, muito conhecido, a oração que Abacuque faz, né? Vamos lá. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Deus veio a Temã, ao santo do monte, para Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu-se os céus de louvor. E o seu esplendor era como de luz, raios brilhantes saiu da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, raio de fogo sobre os seus pés. Lá para o 3,15, que diz assim: Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar e pela massa de grandes águas. Ouvi eu, o meu ventre se comoveu a sua voz e tremeu os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descansei eu no dia da angústia, quando ele vier e entrar o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Né? Palavra maravilhosa, né? Nós vemos aqui um profeta menor, né? Não menor na sua estatura, mas sim menor porque o livro dele é pequeno, né? Escreveu pouco, né? Abacuque, né? E ele faz aqui uma oração, né? E nessa oração ele diz o seguinte, nessa oração: eu ouvi a tua palavra e temi, né? Mas se nós retrocedermos algum versículo, ou seja, alguns capítulos, no capítulo 1, ele já fala diferente no início do livro de Abacuque, no capítulo 1, que diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritarei violência ou violentamente, e não me salvará, né? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a expressão por destruição e violência estão diante de mim? Há também sustente e contendas, e assim por diante. Então, aqui nós temos agora um profeta no início do livro, né? Ele falando já apressadamente, falando em oração assim, já com uma aflição dentro do seu coração, porque ele estava vendo que os inimigos, os caldeus, estavam vindo sobre Judá, né? Judá em cativeiro, e ele sabia o que iria acontecer, o povo ficar em cativeiro de novo, né? Então Abacuque, ele faz essa oração, né? Uma oração, vamos dizer assim, uma oração forte, uma oração agitada, pensando no que iria acontecer. Mas lá no capítulo 3 de Abacuque, quando ele fala, eu ouvi, ali sim, ele ouviu Deus falando com ele. E ele fala, eu descansei no Senhor, agora eu descanso no Senhor, porque no dia da angústia, quando o povo vier contra nós e nos
e o Senhor destruirá. Então ele sabia que o Deus de Israel, que o Deus que nós servimos, ele ia dar livramento a Judá. Embora o povo que sempre esteve em cativeiro por a desobediência, né, por idolatria, né, e Deus, ele aqui dá livramento ao teu povo, né? Agora eu queria que os irmãos abrissem lá em Salmos. Olha só o que Davi fala lá em Salmos 13. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre, até quando se esconderá de mim o teu rosto? Você vê, parece que Davi e Abacuque faz a mesma oração. A sensação que Davi e Abacuque, eles estão anelados, ou seja, estão no mesmo Espírito, mas com certeza estão, irmão, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou em Davi, é o mesmo Espírito Santo que habitou em Abacuque, né? Profeta maior, profeta menor, não importa. O que importa é que você seja um profeta na mão do Senhor. E o Senhor tem nos levantado como profeta menor, sim, dentro da casa, para falar para os profetas, para falar para o povo, né? Você vê que ali, nós até aprendemos aqui com o pastor Edmilton, né? Falando sobre os profetas, o profeta Oséias, né? Amós e Oséias profetizaram sobre Israel, os profetas maiores, e os profetas menores profetizaram sobre Abadias, Joel, Isaías, Miqueias, Abacuque, nós estamos falando agora, e Sofonias, e Naum, e Jeremias. Então Deus tem levantado profetas, pequenos sim, mas em quantidade, muitas quantidades, para falar a verdade, né? E aqui você vê Davi, ele falando a mesma coisa: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até parece que Deus faz isso, né, irmãos? Né? Até parece que Deus ele se afasta de nós, até parece que Deus ele se esconde de nós. Na verdade não é assim. Quando nós estamos em oração, como nós estamos aqui na igreja, em um propósito de oração, começou com a junta da igreja e agora com a igreja toda, e nós estamos nesse início de oração, sim, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, sim. E Davi agora diz aqui: até quando se esquecerá de mim? Deus não se esquece de você. Deus não se esquece dos projetos, dos planos que Ele tem na sua vida. Deus, Ele não se esquece de tudo que Ele te prometeu, não é verdade? E Abacuque, agora voltando para Abacuque, estou falando de Davi agora de Abacuque, a mesma coisa. Deus, Ele não vai esquecer de você no momento certo. Deus vai te dar o livramento, como deu a Judá. Entrou em cativeiro, saiu de cativeiro, entrou de cativeiro, Babilônia oprimiu, os caldeus oprimiu, os assírios oprimiu. Não importa, irmão, o que importa é que Deus está no controle. Israel parece que não aprende, Israel parece que está morto em si mesmo. Uma vez no Egito, escravo no Egito, saiu, foram para o deserto, Deus sempre preparando para eles um banquete, e agora a mesma coisa. É brincadeira, né? Mas que isso serve de lição para nós, né? Que toda Israel sirva de lição para nós, para que nós não entremos nos mesmos erros, né? Eu quero agradecer esse devocional, né? Encerrar aqui, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, porque nós estamos no período de oração, então nada melhor do que oração, né? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, nesta manhã, junto aqui com a minha irmã, Deus, a filha do pastor Edmilton, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oração do profeta Abacuque, que foi remetida até nós nos dias de hoje, Senhor. E ele, nesse momento de oração, nesses dias, nesse capítulo aqui de oração, ó Deus,
e em louvor, ó Deus, nós aprendemos, Senhor, que não importa se é o profeta menor ou se é o profeta maior, o que importa, meu Deus, é que nós profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de oração que nós estamos aqui na igreja e que vamos continuar. Ó Deus, nós te agradecemos por este dia, Senhor, que se inicia aqui, ó Deus, dia de sábado. Ó Deus, que a tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor, por este momento devocional, em nome de Jesus. Amém.